Hoje aqui no Review Retrô eu vou conversar com vocês a respeito de um dos meus filmes favoritos, O Sexto Sentido. Como não se recordar desse filme que eu assisti logo na estreia? Lembro que era o mês de outubro de 1999. Até então, o desconhecido diretor M. Night Shyamalan lançava aquele que seria um marco no cinema. Voltado para o gênero de terror, algo que até então nós não tínhamos acompanhado, que é aquela coisa da história sequencial que tem aquele final impactante, que ele te prende através de um caminho e acaba te revelando outro totalmente diferente com o transcorrer de toda a trama. O diretor, na época, foi muito feliz, inclusive, em estar utilizando atores que se encaixaram perfeitamente dentro do papel, onde nós destacamos o próprio Bruce Willis, que estava um pouquinho esquecido até então nessa época. Ele já tinha feito alguns bons filmes, seriados na televisão americana, inclusive. Quem não se lembra aí de Gato e o Rato, que foi o que lançou ele definitivamente para o estrelato. Um dia eu vou estar trazendo aqui também, quem sabe no Review Retrô, essa série para estar conversando com vocês. Mas voltando a falar a respeito do filme, o próprio ator que fez o Coley Shear, o garoto que será para sempre marcado, principalmente aqui no Brasil, depois que colocaram aquele meme dizendo eu vejo pessoas mortas, que mudaram conotações afora aí a fim de divertir o pessoal pela internet, na época interpretado por Haley Joel Osment. Ele mandou absurdamente bem no papel, principalmente na sua pouca idade que ele possuía na época. O garoto tinha apenas 12 anos e ele conseguiu absorver exatamente aquilo que o diretor do filme queria que ele fizesse, queria que ele desempenhasse. E acredito que não foi uma coisa assim tão simples, logo de cara você contracenar com Bruce Willis, um ator que já era tarimbado, como eu disse ainda há pouco, estava um pouquinho esquecido nas telas daquela época, mas que veio realmente a passar toda essa experiência ali para o seu coleguinha de cena. Bem verdade que o M. Night Shyamalan colocava ali a sua digital para sempre, de como ele iria nos mostrar em anos subsequentes que era o seu trabalho, era a sua maneira de roteirizar, a sua maneira de dirigir e da forma que ele gosta de conduzir os seus personagens. Mas se a gente for voltar para a época, vamos imaginar o seguinte, pessoal: a internet, principalmente aqui no Brasil, estava nos seus primórdios. Nós não tínhamos rede social, nós não tínhamos YouTube, e você ia para o cinema assim, às cegas. Você não podia nem falar a respeito de spoiler, mesmo porque na época nós não tínhamos YouTube, canais como esse pra gente poder falar um pouco mais com vocês. No máximo era aquele amigo que foi ver o filme primeiro que acabava passando isso pra você. Mas eu me recordo no dia da estreia, eu já comecei a me envolver logo de cara com a história do Dr. Malcolm, que envolve toda aquela questão do seu assassinato, quando ele está ali com a noiva dele, e logo depois, brilhantemente, o M. Night Shyamalan já pula para começar a construir a história do garotinho, que até então é visto como problemático, porque ele vê espíritos, ele conversa com pessoas mortas. E naquele momento, você não se dá conta de que o Malcolm ele está morto. Você não consegue conciliar isso na sua cabeça, porque são cenas muito rápidas. Hoje, se você assistir um filme desse naipe, logo de cara você já vai matar. É uma cópia barata do Sexto Sentido. Esse cara ele não está aí, ele está morto. Mas para essa época, lá em 1999, nós tínhamos aqueles filmes de terror, digamos assim, um pouco mais na cara. Por exemplo, vamos contar a história do vampiro. Você sabe a vida inteira que aquele cara é vampiro. A vidente da montanha não sei das quantas. Você sabe que ela é vidente e simplesmente acabou. E é quando começa o filme que a gente vai embalado nessa onda. E é a partir daí que o diretor começa a permear o caminho do seu público através do enfoque do personagem do garotinho, onde você pensa que você está simplesmente acompanhando uma história corriqueira do menino que vê alguns fantasmas, esses que também são brilhantemente apresentados ao público de uma forma bastante assustadora e sinistra acima de tudo. Eu me lembro que a cena que eu mais tenho medo até hoje,
mesmo já tendo visto o filme várias vezes, é aquela que o menino tá dormindo durante a noite, ele sente vontade de ir no banheiro e ele vai e passa aquela velha no corredor que ele pensa na verdade que é a mãe dele. Olha, aquilo lá é simplesmente genial da maneira que o diretor conseguiu conduzir todo aquele enredo de cena. Todo o diálogo entre o Malcolm e o próprio garoto é muito bem construído durante o filme, da maneira que você já sabe que lá no final isso vai ser encaixado de uma maneira muito segura, e isso que faz com que você tenha vontade de assisti-lo mais de 2, 3, 4 vezes, para você poder ficar encaixando algumas cenas da maneira que elas foram construídas e os diálogos, para você ver que o diretor ele estava armando uma pegadinha o filme inteiro para você, estava diante dos nossos olhos, mas embora fosse uma coisa tão simples, você não conseguia tocar isso, você não conseguia visualizar isso de uma maneira correta, tamanha que foi a destreza em que a direção conseguiu conduzir esse caminho para colocar aquele elemento surpresa no final. Um outro ponto que me chama muita atenção durante todo o filme é a trilha sonora. É simples, envolvente e assustadora na hora certa que ela tem que ser. Em termos de história, eu acredito que algo que faz com que ela cative o seu público é da maneira bastante singela, da maneira muito simples que ela é conduzida. Ou seja, você está vendo ali um simples garoto que mora no subúrbio de uma cidade que tem alguns problemas, até então psicológicos, mesmo o público não sabendo que são exatamente psicológicos, mas que tem aquele convívio simples, você vê que não tem absolutamente nada de exagerado. E o diretor ele usa e abusa dos efeitos práticos para conquistar o público nas cenas assustadoras. Isso fez com que aquele público que estava acostumado na época com filmes de terror, por exemplo, como Chuck, o Boneco Assassino, Sexta-feira 13, Fred Krueger e outros mais clichês, desbundasse de vez da cadeira e começasse a observar o M. Night Shyamalan como um novo recriador, se é que a gente pode chamar assim, do gênero de terror. Na época, a atuação do Bruce Willis é tão exageradamente perfeita que ele me fez esquecer aqueles papéis que ele desempenhava até então, do cara durão, do cara fodão, do cara que só fazia filmes policiais, que o diga Duro de Matar. Eu acredito que o Sexto Sentido ele é muito mais que um filme de terror, uma trama de suspense. Ele, de uma forma bastante envolvente, ele consegue te cativar e te envolver dentro daquele drama familiar que a mãe do garoto acaba vivendo, né? Com o garoto que é considerado uma aberração por alguns colegas na escola, por ele se sentir diferente a todo momento e, de certa forma, pelo próprio espírito, né, do Bruce Willis, que até então você não sabia que era um espírito, acabar assumindo ali aquela forma paterna do pai que ele não tinha conhecido até então. E outro detalhe interessante a ser observado é que na época que foi gravado o filme, acabou sendo um ano interessantíssimo em termos de lançamentos de filme de terror. Foi o mesmo ano que nós tivemos A Bruxa de Blair, foi o mesmo ano que nós tivemos O Fim dos Dias, que já tem review retrô aqui no canal, vou estar linkando aqui para vocês. E também, se é que você pode se considerar como um filme de terror, A Múmia, aquele primeiro filme. Não é essa porcaria, tá, que eles fizeram esse ano, não. Aquele lá com o Frenzon, né, com o Michael Frenzon, de 1999. Eu acho que para sempre o que vai ficar marcado na minha mente são duas cenas. Aquelas que muitos de vocês conhecem e que até hoje viraliza com os memes no Twitter, no Facebook e outros lugares mais, que é o garotinho, né, com o cobertor no queixo lá no hospital dizendo: "Eu vejo pessoas mortas". E ele está olhando de uma maneira, ele está fitando, aliás, o Dr. Malcolm de uma maneira muito peculiar. Ali foi praticamente como se o diretor ele estivesse dizendo assim para vocês: olha, tô dando a última chance de vocês sacarem que o cara tá morto. É a maneira que o garoto olha e você mesmo assim
na época quem assistiu não conseguiu ganhar o que ele estava querendo jogar ali na nossa cara. E sem dúvida nenhuma a cena do desbonde, né? O final ali, a moça, né? Aliás, a noiva do Malcolm, né? Dr. Malcolm, ou a ex-noiva, né? Como vocês preferirem, a viúva, ela deixa cair a aliança no chão, ele não consegue pegar, e aí ele acaba sacando e voltando para trás, né? Vendo realmente a merda que aconteceu, que quando ele tomou o tiro no estômago ele acabou morrendo, na verdade, que o que estava ali a todo momento era o espírito dele conversando com o garoto. Depois, um ano depois, eles tentaram até fazer, acho que foi 2001, aquele filme Os Outros, com a Nicole Kidman, que vai mais ou menos no mesmo enredo, embora é o contrário. Na verdade são os mortos que conversam com os vivos, né? Não os vivos que conversam com os mortos. Ele pegou um pouco carona nessa questão aí do M. Night Shyamalan. Eu disse aí pra vocês que eu fui assistir 5 vezes. A partir da terceira eu curti aí pra ver a reação da galera dentro do cinema, que não tinha visto o filme até então. Você via que não tinha ninguém na época que sacava que o Dr. Malcolm estava morto. Principalmente naquelas 3 primeiras exibições que eu fui assistir. A primeira eu fiquei meio que me perguntando, eu lembro que eu fiquei assim, sabe, meio que respirando e tentando analisar o que estava acontecendo. De cara, assim, nos primeiros 20 segundos eu não saquei que ele estava morto. Eu falei, não é possível que o tempo inteiro o diretor conseguiu me enganar desse jeito. E foi depois, praticamente de quase 1 minuto, quando eu já estava nos créditos, que eu parei para raciocinar. Isso na primeira vez, é claro que eu assisti o filme, que eu fui sacar o que o diretor estava querendo passar pra gente durante todo o filme. É incrível, é incrível. É um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Super recomendo. Se é que você ainda não assistiu 18 anos depois, eu acredito que não. Mas também, se você não assistiu, você se ferrou, que eu acabei dando spoiler pra caramba aqui. Quando eu faço review retrô não tem como, né, pessoal? Você ir na contramão disso daí. Mas se você assistiu, assiste de novo. E é claro, se é um dos seus filmes favoritos, participa aqui nos comentários comigo, que em breve eu voltarei com muito mais review retrô aqui no canal. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!